Inteligência artificial na sala de aula. Desafios, oportunidades para o acesso à informação no Brasil. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Lide na Nuvem, um podcast que tem como objetivo de tratar temas relacionados ao direito, internet e tecnologias. O podcast é um projeto de extensão do Grupo de Pesquisa Direitos, Políticas Públicas e Tecnologia da Faculdade de Direito de Franca, liderado pelo professor Yuri Lanes, com a participação de todos os integrantes na formulação das questões feitas aos nossos queridos convidados. Hoje estamos aqui revisando o 3º Congresso Internacional na Faculdade de Direito de Franca, patrocinado pelo Magazine Luiza, Cicobi, Três Colinas, Verifact, Unimed Franca, MVB Advogados, Connect, SGC Advogados, CNPq, IBICT, OAB Franca. E contamos com a presença de convidados ilustres para uma discussão fundamental sobre o futuro do direito na era digital. Quero dizer que é uma honra pessoal estar aqui ao lado do meu orientador e mentor, Dr. Cildo Giolo Júnior, para recebermos em nosso programa o professor Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto, uma referência em Direito do Estado e Administrativo Econômico, e o professor Jorge Eduardo Braz de Amorim, que é colaborador, docente e pesquisador também na Universidade de Oviedo, na Espanha. Agradecemos imensamente a presença de ambos neste espaço de diálogo e de reflexão. Inicialmente, para que os nossos ouvintes possam conhecer os nossos ilustres entrevistados, farei uma apresentação. Permitam-me, claro, resumir os ricos currículos de ambos aqui presentes. O professor Chiarello é o atual diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cargo que já havia ocupado de 2016 a 2020, professor titular da Faculdade de Direito e do programa de mestrado e doutorado em Direito Político e Econômico. Foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na UPM de 2020 a 2023, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, doutor honoris causa pela UDC, membro pesquisador do CNPq e membro titular da Academia Paulista de Letras Jurídicas e advogado. Professor Jorge Eduardo Braz de Amorim, colaborador docente e pesquisador da Universidade de Oviedo, na Espanha, professor do mestrado em Direitos Humanos na Universidade Internacional de La Rioja, na Espanha, doutor em Direito pela Universidade de Oviedo, mestre em Direito pela Universidade do Porto, Portugal, MBA em Direito Tributário pela FGV do Rio de Janeiro, membro da Rede de Professores de Direito Financeiro e Tributário da Espanha, membro da Associação Espanhola de Assessores Fiscais e membro da Comissão de Direito Tributário do IAB, membro também da Comissão de Direito Digital do IAB, é autor de diversos artigos e capítulos em obras nacionais e internacionais, tendo participado de diversos eventos acadêmicos nacionais e internacionais. Para iniciar a nossa conversa, professores, eu gostaria de estabelecer um panorama que será fio condutor aqui hoje. O 3º Congresso Internacional de Direito, Políticas Públicas, Tecnologias e Internet nos convida a refletir sobre as transformações que a era digital impõe ao direito. O evento tem como objetivo ampliar o debate científico e promover o intercâmbio acadêmico entre instituições nacionais e internacionais, buscando refletir sobre temas fundamentais da atualidade, como a desinformação, os riscos da ausência de regulação no ciberespaço, a inteligência artificial e os seus impactos no mercado de trabalho e as consequências ambientais associadas ao avanço tecnológico. Para iniciarmos a nossa conversa, gostaria de propor este panorama e apontando que a inteligência artificial, se tornando cada vez mais uma realidade presente no nosso cotidiano, também não se faz uma exceção na sala de aula. Dados recentes da pesquisa TIC Educação 2024, divulgados em setembro de 2025, revelam que 7 em cada 10 alunos do ensino médio já utilizaram inteligência generativa em suas pesquisas escolares. Além disso, 37% dos estudantes do ensino fundamental e médio afirmam usar essas ferramentas para buscar informações. Isso demonstra uma rápida adoção, mas também levanta questões importantes. 96% das escolas brasileiras possuem acesso à internet, um avanço significativo. No entanto, os últimos levantamentos demonstram que escolas e professores brasileiros ainda não se encontram totalmente preparados para trabalhar com ferramentas de IA generativa e questões inerentes a estas. Professor Chiarello, na sua experiência com o direito do Estado e também o direito administrativo e econômico, como o senhor avalia o impacto inicial da inteligência artificial na educação brasileira? A IA ela deve ser entendida como uma ferramenta de democratização do conhecimento ou ela vai acabar reforçando desigualdades já existentes? Bom, muito obrigado, uma grande honra, uma oportunidade de participar desse podcast com vocês. A Dorim, Cildo, meu amigo Eduardo, também uma alegria estar aqui com vocês. Agradecer também o Yuri, o Congresso, o 3º Congresso pela oportunidade, junto com a OAB, nessa parceria vitoriosa. Eu acho que a resposta seria depende. E eu digo por que depende. Depende da utilização que é feita dessa inteligência artificial e como ela é direcionada.
Vou dar alguns exemplos fáticos. Primeiro, eu falei sobre isso hoje na minha palestra pela manhã. Eles colocaram, na época, a Microsoft colocou a TAI, uma inteligência artificial, para dialogar com os seres humanos na antiga rede Twitter, antigamente, né? Para TAI aprender com os seres humanos. E ela começou com uma frase: os seres humanos são super legais. E soltou ali no meio das feras para conversar com os seres humanos. Em menos de 24 horas, ela era totalmente nazista. Proferia discurso do ódio, discurso contra mulheres, negros, a favor do September 11, assim, uma coisa assim absurda, em menos de 24 horas. O que mostra que depende muito como a inteligência artificial ela é abastecida e como efetivamente você se utiliza dela. Por quê? Porque o aluno ele pode estar fazendo pesquisas de formas totalmente equivocadas, ele pode ter respostas totalmente inexistentes. A inteligência artificial, para agradar o aluno, a aluna, ela alucina muitas vezes. Você fala assim, olha, ache referências bibliográficas sobre o meu tema. Importante para a pessoa que está nos ouvindo ter esse alerta. Aí a pessoa fala assim, olha, o Felipe Chiarello tem um artigo sobre direito disruptivo na Federal de Minas Gerais. Isso já aconteceu, tá? É fático. E aí, eu nunca publiquei esse artigo na UFMG. Eu dei uma palestra sobre isso na UFMG. Ela deve ter pego de algum lugar da internet, transformou a minha palestra numa referência bibliográfica de artigo científico. E o aluno cita um artigo que eu nunca publiquei. Então, assim, se você não tiver o conhecimento daquilo que você está buscando, você pode incorrer em erros graves. E esse tipo de erro te leva à reprovação. E não é isso você que está nos ouvindo quer. Então, dependendo muito de como você utiliza, isso pode ser extremamente desfavorável. Mas, se você tiver um professor, uma professora fazendo uma pesquisa com você e você fizer um refinamento, por exemplo, da sua redação para ferir, por exemplo, dentro de um chatbot, se você pode melhorar aquela redação e verificar naquele parágrafo se ele ficou mais escorreito, se ele ficou mais fácil de ler, se a pessoa vai conseguir compreender melhor a sua ideia, inclusive, às vezes, cumprindo as páginas que você tem que cumprir com uma redação sua. Você redigiu aquele texto. Mas o texto tem 23 laudas, tem que ter 20. E aí você fala para o chatbot, eu preciso reduzir esses parágrafos aqui para dar uma ideia igual, mas com uma densidade boa, mas mais conciso. Ele pode te auxiliar nisso. Então, assim, é possível você utilizar de forma ética a inteligência artificial na academia, mas é possível você também ter a sua reprovação. Cabe a nossa utilização e como funciona essa utilização. Professor Jorge, o senhor está de acordo com essa visão? Teria algo mais para acrescentar ou colocar em relação a isso? Bom, antes de contestar a pergunta, de responder a pergunta, eu gostaria de dizer também que é uma alegria estar aqui na presença de vocês, né, do professor Cildo, do professor Cadorim, professor Chiarello, um amigo que já há algum tempo que nos conhecemos em Portugal, em Coimbra, então é sempre uma satisfação. Em relação à pergunta, eu acho muito importante reforçar essa questão do que pode sim causar uma desigualdade. Eu acho que tem que ser uma preocupação da própria universidade. Recentemente, por exemplo, a Universidade de La Rioja, que eu trabalho com eles no mestrado, eles fizeram um guia de utilização da inteligência artificial para os professores. E dentre das inúmeras cláusulas que tinham ali, de preocupações que os professores tinham que ter, uma delas era certificar de que todos os alunos, por exemplo, tenham acesso à mesma inteligência artificial, padronizar a utilização, porque você pode ter a inteligência paga e a que não paga. Então, um resultado, como o professor Chiarello estava contando, um resultado de uma inteligência artificial ruim ou numa versão que não paga pode atrapalhar no resultado do próprio trabalho do aluno, não é? Então, eu acho que, em termos de pensar a inteligência artificial como um reforço uma possibilidade de reforçar alguma desigualdade
entre os alunos ou entre essa democratização de conhecimento, eu creio que deve ser uma preocupação da instituição, em primeiro lugar, e logo depois de uma preocupação geral da sociedade e de quem tem que regulamentar a utilização, aí isso já é em níveis governamentais. Mas eu entendo que num trabalho de campo primário, a universidade ela deve regular a utilização e na regulação da utilização ela deve se preocupar sim com essa questão para que não seja um reforço de desigualdade, eu penso. Bom, dando seguimento então a esse ponto de vista do professor Eduardo. Professor Chiarello, qual a sua visão e quais os primeiros desafios regulatórios? Fala sempre de desafios regulatórios, são questões complexas, que surgem diante dessa nova realidade, especialmente no que diz respeito ao acesso à informação. Bom, isso que a gente estava falando é muito importante, porque existe uma grande preocupação com essa desigualdade, inclusive na questão da exclusão. Você vai excluir uma série de pessoas do fato. Você tem que voltar à academia, no sentido da academia, eu digo exatamente nessa concepção, a universidade, a escola. Nós temos que fazer e nos preocupar em fazer um letramento digital, porque nós vamos ter as pessoas vivendo mais e essas pessoas também vão ser excluídas. A gente tem discutido a questão do etarismo, a questão... as pessoas estão sendo efetivamente alijadas do processo por uma série de coisas e cada vez mais a gente dificulta a comunicação delas, a expressão delas, a possibilidade dessa discussão. Então, assim, e aí, qual é o meu problema com o Estado, às vezes? O Estado, às vezes, ele regula exatamente no efeito e não na causa do problema, sabe? E às vezes ele quer regular alguma coisa que está em todos os lugares o tempo todo. Eu acho que é muito importante isso que o professor Eduardo falou, da instituição, por exemplo, ter um código de ética na inteligência artificial. A própria PUC, Minas, foi a primeira universidade brasileira a fazer. Nós estamos discutindo com o Mackenzie um código de ética junto com a IBM, com as universidades brasileiras também. E eu acho que é fundamental a gente fazer essa discussão. Minha preocupação sempre é da gente tentar positivar numa norma, por exemplo, nacional, numa regulação, dizendo assim, olha, a partir daqui a gente vai conseguir conter esses efeitos da inteligência artificial. E aí, isso não funciona, porque, de certa forma, tem um livro que eu gosto muito, do Michael Crichton, que escreveu, que chama Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, né? E o Michael Crichton, num trecho do livro dele, ele fala Nature always finds a way, né? A natureza sempre encontra um meio, porque no Parque dos Dinossauros, as pessoas vão lembrar, eles fizeram os dinossauros para que eles não se reproduzissem. E eles acharam um jeito de se reproduzir com a questão do sapo, que era hermafrodita, do gen, etc. Tal. E aí, da mesma forma, a inteligência artificial. Ela vai, de certa forma, achar meios, e as pessoas vão achar meios de burlar esse efeito. Por isso que eu digo, tem que voltar à academia. Se a gente efetivamente protagonizar essa discussão na universidade brasileira, protagonizar mais do que a gente regular, se a gente protagonizar uma reeducação digital, do ponto de vista de uma discussão ética, de quais são os caminhos para usar a inteligência artificial no Brasil, a gente vai realmente estar dando um passo efetivo no país. Eu acho que isso é mais importante. Eu quero finalizar dizendo assim, tem um trecho do livro da Marguerite Yourcenar, Memórias de Adriano, que foi escrito 100 anos depois de Cristo, o Diário de Adriano. E ele escreveu alguns trechos lutando contra o positivismo. O imperador Adriano. A Marguerite Yourcenar retrata o livro, né, Memórias de Adriano. E ela tem um trecho que ela fala que o Adriano disse, que dizia assim: acredito pouco nas leis. Quando demasiado duras, são transgredidas com razão. Nossas leis penais não atingem, talvez felizmente, uma pequena parte dos culpados. Nossas leis civis jamais serão rápidas o bastante para acompanhar a fluida variedade dos fatos. Essas mudam menos rapidamente que os costumes. Perigosas quando essas ultrapassam, são ainda mais quando pretendem precedê-los. Ele escreveu isso 100 anos depois de Cristo.
Você imagina o quão atual é isso? A nossa lei civil não acompanha a inteligência artificial, nossa lei penal atinge, graças a Deus, talvez ela não atinja todo mundo, porque efetivamente... E aí ele coloca isso, e aí a gente está discutindo, vamos regular. E aí eu sempre faço esse contraponto. Acho que é importante dar um passo atrás e a academia protagonizar uma união de forças, como diz a Mariana Mazzucato na teoria dela. A gente pega a academia e coloca a academia, o poder público, as big techs, e juntos nós vamos achar soluções que possam ser adequadas e éticas para trilhar um caminho comum. Perfeito. Sempre aprendendo com o professor, né? A gente quer ela sempre aprendendo. E uma memória privilegiada. Privilegiado. Gosto eu muito. li Memórias de Adriano por causa dele. É muito bom esse livro. Eu gosto muito desse livro. É maravilhoso. Mas eu li por causa do senhor. Recomendação Já sua tem de a anos próxima leitura atrás. também aqui. Maravilhoso. Professor Eduardo, então qual a sua leitura sobre a urgência de se debater esses temas num contexto do Congresso Internacional e como a inteligência artificial se insere nesse cenário de forma tão proeminente, exigindo então a reavaliação de conceitos jurídicos tradicionais e uma busca aí por soluções inovadoras. Como você vê? Como o professor Chiarello disse na resposta anterior, eu acho que a academia ela tem que avocar e um dos caminhos ordinários e importantes é discutir em congressos internacionais, né? Discutirmos caminhos. Eu acho que foi muito ilustrativo e muito importante a palestra hoje de manhã do professor Chiarello, dizendo que não há como lutar contra, nem há por que lutar contra a inteligência artificial. Nós temos que trabalhar com ela, né, a partir dela e com ela crescermos todos. E sim, é importante trazermos, mais uma vez, avocar essa nossa função, né, da academia, né, avocar essa nossa função e o instrumento de congressos, seminários, é muito importante. E a segunda parte da pergunta, em relação aos conceitos, essa exigência, né, de reavaliação de conceitos jurídicos, eu penso muito que quando eu faço parte do IAB, e nós temos comissões, como na Ordem dos Advogados, temos comissões especializadas. E aí me convidaram para a Comissão de Direito Digital. E eu sempre pensei muito, Comissão de Direito Digital, isso vai durar pouco. Por quê? Porque o direito digital vai estar em todos os direitos. Como rama específica, eu tenho até dificuldade de ver. Quando no início se via bem, tinha uma leitura, ela era até ampla, o direito digital. Hoje eu acho que ele ficou um pouco restrito, e aí vão brigar comigo os que estão na comissão, mas é uma visão provavelmente errada, mas é a minha, de que... Uma visão da transversalidade, você está correto. Eu acho que é o direito transversal, que perpassa todas as áreas. E aí entro na resposta, perpassa todas as áreas, refazendo, com a necessidade de refazer conceitos jurídicos já tradicionais que têm que se adaptar às inovações. Eu acho que hoje o direito digital, como se ele tem que ser transversal e tem que atingir todas as ramas do direito. Então, eu penso que o direito hoje, como não falar de tributação da economia digital, como não falar de direito autoral na questão da inteligência artificial, né? Da responsabilidade civil, da inteligência artificial. Então, o direito digital, acho que ele está presente em todas as áreas, reconstruindo a dogmática jurídica, penso eu. Como nós poderíamos chamar essa evolução, essa revolução, né, do direito? Como vocês acham que nós poderíamos chamar? Eu acho que só vai existir, a tendência vai ser só vai existir o direito digital. Sim. Vai ser eu acho que é algo que, como eu falei, vai estar em todos os lugares o tempo todo. Hoje em dia, você tem grandes possibilidades de utilizá-lo a seu favor. Então, eu volto àquela questão do letramento. Acho que quanto mais tempo a gente se apropriar disso, como eu falei hoje pela manhã, o Scott Galloway escreveu, né, naquele do Big Four, ele escreveu, você não vai perder seu emprego para a inteligência artificial, você vai perder para aquela pessoa que mexe melhor que você na inteligência artificial.
Então, eu acho que é um caminho sem volta. Acho que você vai ter que, de alguma forma, trabalhar com isso. E tentar ter um tempo maior de qualidade para você fazer coisas boas com a sua família, com a sua vida, para você estudar, para você fazer coisas mais interessantes. E deixar a inteligência artificial fazer coisas repetitivas para você. Coisas que você ia perder tempo e que eram ações repetitivas que você fazia. Tem um livro do Sandler antigo, né, que ele fala que as coisas que teriam que sobreviver aos 3 porquês. Ele conta uma história muito legal da filha dele, que a filha dele falou, pai, por que isso é assim? Aí ele falou, porque sim. Porque na minha época, se meu pai respondesse porque sim, eu calava a boca. E era perfeitamente compreensível. Na minha época era o porque sim. Né? E ele falou para a filha, porque sim. Ela falou, pai, mas isso não é resposta. Mas por quê? Era o segundo porquê. E aí ele falou, não, ele percebeu que ele tinha que dar uma resposta mais elaborada em homenagem à filha dele. Porque quando começou, sim e tal, e ele terminou, quando ele terminou, sempre foi assim. Aí, mas por quê? Ela falou. E aí ele percebeu que ele fazia aquilo por repetição. E que efetivamente aquilo não tinha razão nenhuma. Porque sempre foi assim. E a gente tem muita coisa na nossa vida que sempre foi assim. E aí, quando veio esse terceiro porquê, ele não tinha resposta. E ele falou, vamos comprar um sorvete ali? É a maneira de escapar do terceiro porquê. E eu fiquei pensando, é um pouco isso. Então, várias vezes na universidade, tinha uma vez que eu fui dirigir uma faculdade que estava destruída e eu tinha que recuperar a faculdade. Eu coordenava a GV, durante alguns anos eu coordenei o GVLO em Santos, Santo André, empresarial, pós. E aí pediram para que eu reestruturasse uma instituição e eu aceitei o desafio. Meus amigos da GV falando, você é louco, você está saindo de uma instituição, nota máxima, 5. Você vai para uma instituição que estava com nota 1, não tinha nada pior do que a instituição. E eu falei, eu li um livro do Bernardinho que falava, Transformando o Sonho em Ouro, que ele falava assim, que quando ele ganhou a Copa do Mundo, ele foi dar aula no último time da Itália. Aí ele falou, é bom que não tem pressão, não dá para cair mais, só dá para subir. E a gente subiu de 1 para 4 em 2 anos. E eu vi que eles proibiam as bancas de TCC de serem públicas. Eu perguntei por quê. Não, porque sempre foi assim. E eu percebo que efetivamente tem coisas que não tem sentido algum. Manter. Na universidade. A gente tem que melhorar e se apropriar disso. Prometo que a próxima pergunta não tem 3 porquês, mas considerando as pesquisas do senhor na inovação e também nas barreiras jurídicas, como que a IA, com a capacidade de processar e de gerar informações em larga escala, como o senhor colocou, intensifica essa discussão sobre veracidade da informação e como que a desinformação e a proteção de dados no ambiente educacional passa a ter essa importância hoje, professor? Isso é muito interessante porque eu tenho trabalhado, Cadorinho, com deepfakes e eu escrevi um artigo sobre isso. Escrevi um artigo porque as deepfakes são cada vez mais comuns e elas são assustadoras. Inclusive, do ponto de vista, você tem as deepfakes com deep pornography. Você tem alunos nas nossas escolas que tiram a roupa da colega, isso aconteceu em todos os estados, traumas, coisas terríveis na escola e ações penais, coisas assim escabrosas. E aí eu fico pensando, você tem uma ideia? 99% das vítimas são meninas, mulheres. É um absurdo. Até, por exemplo, aquele aplicativo que existia, o Deep Nude, ele só tirava a roupa de mulher. Então, e aí aconteceu com várias pessoas, aconteceu com a Ayubi, que é uma jornalista investigativa que descobriu que existiam quadrilhas fazendo isso no mundo. E eles fizeram um deepfake, tirando a roupa dessa jornalista para poder tentar constrangê-la a não continuar investigando. Você tem uma ideia do nível desse... E por que eu estou dizendo isso? Porque, efetivamente, cada vez vai ser mais difícil você identificar. O que as pessoas diziam? Vazou a foto da pessoa nua. Só que não era. Era um aplicativo por inteligência artificial que tirava a roupa da pessoa. E então, cada vez mais você tem que... E aí é muito importante. Isso é muito importante. Dê um passo para trás quando você receber uma informação no seu WhatsApp, na sua rede social. Não pré-julgue.
não entre nesse círculo do ódio, porque o que engaja o algoritmo é o ódio. Fizemos uma discussão com o Tribunal Superior Eleitoral, com as Big Techs, e as Big Techs falaram que engaja na rede social são duas coisas. Uma coisa fofinha, tipo um cachorrinho que adotou um coelhinho. Ou as pessoas se matando, se xingando, se gritando, etc. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um diálogo restaurativo para que as pessoas parem de propagar o discurso do ódio na internet. Parem de mandar informações no seu WhatsApp nesse sentido. E efetivamente comecem a tentar tirar a humanidade dessa polarização terrível e desse ódio que tem assolado e tem atrapalhado o nosso desenvolvimento. Professor Jorge, o que o senhor poderia nos dizer a respeito da sua visão, a respeito da maneira como a IA pode auxiliar professores e pesquisadores sem substituir a sua autonomia acadêmica? Eu ainda brincava durante as aulas do mestrado com o professor Yuri, que no primeiro momento eu tinha muita resistência de usar e falar, professor, parece que eu vou emburrecer. E ele ainda brincou comigo, ele falou assim, olha, você come carne? Eu também, eu não sei caçar. E aí ele me fez pensar sobre isso, e aí, considerando essa nossa conversa, pensei muito nessa pergunta e gostaria de ouvi-lo. É curioso, eu também tinha receio sobre a própria utilização como professor e como pesquisador, até que surgiu no meu e-mail institucional um curso para fazer, os professores quisessem fazer um curso, e o nome do curso era sugestivo, era assim, ChatGPT, eu sei que você usa e eu sei que o seu aluno usa, e daí? E eu falei assim, muito bom. Eu tenho que fazer esse curso. E aí fui fazer o curso, né? E aí é isso, é desmistificar. Eu acho que nós temos que utilizar, mostrar a inteligência artificial como um instrumento, né? Um instrumento de pesquisa maravilhoso, eu utilizo. Mas você tem que, eu acho que a chave aí é você tem que ter transparência. Eu acho que tem que passar para o aluno, o professor tem que passar como método a utilização com transparência na pesquisa, e a universidade tem que exigir isso até na forma de avaliação dos trabalhos. Verificar se há transparência na utilização. O que eu quero dizer? Eu utilizo a inteligência artificial, eu tenho que colocar ali como metodologia. Estou utilizando a inteligência artificial. Para quê? Para isso. Quais foram os prompts que eu utilizei para aproveitar a inteligência artificial como instrumento de comportamento ético? Eu tenho que mostrar aqui. E, a partir daí, a nossa função, eu como professor e como investigador em grupos de pesquisa e em alunos de mestrado e doutorado, principalmente, que tem uma parte de investigação forte, o que eu tenho que avaliar é qual o percurso que ele fez na investigação dele utilizando a inteligência artificial. Eu não avalio somente o resultado, eu avalio o percurso, porque aí eu quero ver também e tentar diminuir a dependência cognitiva dele em relação ao instrumento da inteligência artificial na pesquisa. Para que ele não crie essa dependência. Eu sei que ele vai utilizar. Eu quero saber como é que ele utilizou, por que ele utilizou e qual foi a análise crítica que ele fez do resultado que a inteligência artificial deu. E eu vou avaliar isso como exigência para a avaliação do próprio aluno, né? É uma avaliação institucional de curso, passou ou não passou, aprovado ou reprovado. A métrica para eu dar a nota. Esse elemento tem que entrar na métrica para eu dar a nota de um trabalho científico exigido por mim como professor, né? Saber como ele utilizou e para isso tem que ter uma transparência e um comportamento ético. Eu acho que é isso que a universidade tem que exigir como instituição e o professor tem que exigir nos trabalhos em que ele utiliza, sempre separando. Eu acho que também há uma outra chave, que é separar. Você tem que utilizar a inteligência artificial muito bem, de uma forma transparente. Eu já falo desde a perspectiva do professor, dizendo, olha, essa atividade está autorizada o uso da inteligência artificial e eu quero toda essa transparência que eu acabei de comentar, e essa outra atividade não vai estar autorizada. Então, a transparência tem que ser dos dois lados,
que é para que isso possa sempre no caminho, possa seguir sempre no caminho do que o professor Chiarello falou hoje de manhã e vem falando agora, que é utilizar a inteligência artificial como um instrumento para nós, né? Não há necessidade de estar contra ou não tem como fugir a essa realidade, eu creio. Professor Chiarello, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa em relação a isso? Não, só complementando, acho que isso que o professor Eduardo falou é fundamental. Acho que a gente tem que utilizar as ferramentas a nosso favor, em nosso favor, inclusive em sala de aula, com uma série de possibilidades. Para dar uma dica para os nossos ouvintes ali, né? Eu, graças a Deus, não sou patrocinado pela Aplaude, mas esse aplicativo que me mostrou foi o Diogo Reis. A gente estava juntos e ele já estava usando e eu falei, o que é isso? Ele falou, é um card, é uma espécie de um cartão e eu gravo a palestra que eu proferi e ao final da palestra a inteligência artificial já manda para o meu aplicativo, eu já faço um resumo, um mapa mental e ela degrava em texto para eu já escrever um artigo a partir do que eu estou falando. Isso me otimiza um tempo que eu antigamente fazia uma pesquisa aplicada, aí parava para escrever sobre ela. Hoje, se eu fizer uma pesquisa aplicada, tiver uma série de resultados nessa pesquisa, eu posso proferir uma palestra e a partir da minha palestra eu tenho um artigo pronto. Então é incrível. Fantástico. Literalmente no palmo da mão. Eu fico imaginando o quanto a gente pode efetivamente usar isso no nosso espaço de docência com uma propriedade intelectual que é nossa. Claro. Eu já estava achando extremamente valiosa o meu MP3, a colaboração, valiosa colaboração do MP3, porque eu gravava enquanto eu estava dirigindo, né? Então eu gravava para poder utilizar na minha tese. Agora tem o Cloud. Né? Agora, olha que maravilhoso. É um cartão que você coloca no bolso e durante a palestra você vai falando e ele vai automaticamente gravando. Fantástico. Fantástico, especial. Realmente, nós estamos, não dá para lutar contra. Não dá, verdade, não. É melhor. Nós temos que Você vê procurar a o melhor tempo forma de que me utilizar. poupa. Agora, eu tenho uma série de pesquisas, a gente consegue... Às vezes eu falo com meus estagiários docentes, falo com os professores, falo, a gente saiu o resultado tal da pesquisa. Puxa vida. Dou uma palestra sobre o resultado da pesquisa. Automaticamente já tem um texto pré-escrito e já posso publicar. Professores, olhando para o futuro, quais as principais perspectivas e desafios do Brasil para a construção de políticas públicas eficazes, né, de um arcabouço jurídico robusto que promova uma IA ética e justa, garantindo um acesso à informação democrático e uma educação de qualidade para todos, desde a sala de aula até o ensino superior? Não, por favor. Eu gostei daquela proposta olha, na questão de políticas públicas da matriz teórica da Mariana Mazzucato que eu falei para vocês na pergunta anterior. Por que eu digo isso? Eu vou dar um exemplo fático também para tentar ser didático na minha ilustração da política pública, tá? Nós estávamos numa discussão no Tribunal Superior Eleitoral, discutindo direito eleitoral e fake news. Olha só uma questão importantíssima. Numa cidade aqui tem uma fake news que é espalhada na véspera. Isso vai prejudicar um candidato. O que o Tribunal Regional Eleitoral faz? Ele para a eleição da cidade, ele pune o candidato que espalhou as fake news. Como é que ele vai conseguir comprovar isso na véspera? Isso vai ter um impacto na eleição. Efetivamente, você hoje pode gravar um vídeo com voz e movimento da pessoa e não sendo ela. E as pessoas vão atribuir a ela um discurso que ela não proferiu. E aí a gente estava falando sobre isso e começou a discutir, por exemplo, conteúdos que subiram nas redes sociais. E a gente estava com um técnico de uma rede social, um ministro, um assessor do ministro, e o assessor falou, não, o YouTube, por exemplo, tinha que contratar uma pessoa para verificar o que subiu ontem, para verificar se tem conteúdo de discurso do ódio, se tem fake news, etc. E o técnico do YouTube falou, olha, se eu fosse contratar uma pessoa para verificar o que subiu ontem no YouTube, ela demoraria exatos 72 anos da vida dela para verificar os vídeos. O que significa
que para você utilizar a inteligência humana para verificar esses fatos, seria impossível nós contratarmos o mundo todo para poder aferir esse tipo de coisa. Então, de novo, aquela coisa de você tentar regular alguma coisa que está em todo lugar o tempo todo. É muito mais importante, e aí, como volta a Mariana Mazzucato, você juntar. E ele, naquele momento eu promovi o evento como academia, como universidade. Eu estava juntando uma Big Tech, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e o assessor do ministro falou, meu Deus, mas eu não sabia desse fato. E aí você constrói um diálogo entre partes que efetivamente não dialogam. E aí você consegue construir e consolidar uma política pública, ou consolidar uma norma, uma regulação, ou um julgado que vai ter uma razoabilidade jurídica, que vai ter uma segurança jurídica, que é o que a gente espera. Então, efetivamente, a gente tem que começar a aproximar as pessoas para que a gente possa, então, criar políticas públicas que sejam efetivas e que não sejam coisas vazias. No próprio Marguerite Yourcenar, ele fala aquela coisa, toda lei muitas vezes transgredida é má. Cabe ao legislador revogá-la ou substituí-la, sob pena do desprezo ou dispositivo insensato, se estender às outras leis mais justas. O Erasmo de Roterdã falava, a advocacia, o direito é em última análise, o elogio da loucura, né? Em última análise é um trabalho de Sísifo, de repetição. Então, acho que a gente pode criar algo novo, coletivamente, e, de novo, com a universidade como protagonista dessa discussão. Acho que isso é muito interessante. E pegando, se me permitem, né, pegando o gancho do coletivo, eu penso também, a política pública, sim, ok, está aqui, podemos discutir ela, aperfeiçoamento dela, ou a necessidade, qual o melhor formato, o melhor desenho, nacionalmente, podemos discutir isso nacionalmente. Agora, arcabouço jurídico, regulação, eu já começo a pensar se vai funcionar nacionalmente. Eu não sei, tenho muitas dúvidas, eu acho que não. E aí a gente já passa por outros problemas, porque internacionalmente nós temos hoje só o soft law. E não temos jurisdições assim... Temos jurisdições internacionais, mas são muito específicas. Não sei, eu acho que tem que... Na parte de política pública, eu posso pensar internamente. Nós podemos discutir. Na parte de regulação, nós temos que... Aí demanda o mundo. Isso que o Eduardo falou, você imagina. Você vai fazer uma discussão sobre uma coisa que passa por um filtro, um VPN de outro país, que não tem regulação, que passa por um filtro de outro país, que não tem nenhum tipo de filtro, e vem para o Brasil como uma fake news, uma notícia fraudulenta. E você não tem a sede no Brasil, efetivamente, daquilo. E aí? Então, de novo, a gente volta para a educação, de novo a gente volta para a academia. Se a gente não tiver dentro da gente as armas para discutir isso eticamente, eu falo para meus alunos na sala de aula, gente, tem frases que você vai receber no seu WhatsApp de notícias falsas, fake news, que na verdade a gente gosta de chamar de fraudulentas. E elas são frases assim, repasse rapidamente antes que o STF tire do ar. Ou então a outra que é, agora é lei. Ou a outra assim, mande urgente para todos os seus amigos. Mande para toda a sua lista. Você começa a ver essas frases, muito provavelmente ela é uma notícia fake. Sim. Então, de novo, você tem que dar um passo para trás e desconfiar de tudo que você vê, tudo que você ouve, não pré-julgar as pessoas, não aderir ao discurso do ódio e não compactuar com essa coletividade de engajamento pelo ódio, que, como disse uma vez um cara das redes sociais, monetiza as redes sociais, ou seja, dá dinheiro para essas pessoas, mas efetivamente acaba com a sociedade. Exatamente. Professores, eu gostaria de pedir, antes da gente encaminhar para o final, uma indicação de livro, de filme, de série, para que a gente possa passar para os nossos ouvintes. O professor falou várias vezes da Mariana Mazzucato, eu já até tomei nota aqui, ela não vale. Vou pedir uma outra para até a gente sair daqui com mais de um nome ou mais de uma indicação, por gentileza. Eu quero ser totalmente imprevisível. Eu acho que uma coisa que eu gostaria que você fizesse aí, que está nos vendo, nos ouvindo, vá ao teatro, vá ao cinema, leia livros não jurídicos,
porque uma vez você vai estar com um cliente muito bom e você vai estar falando sobre as suas peças processuais e ele vai ver que você é um chato. E as suas peças processuais um dia vão acabar e aí você não vai ter sobre o que falar. Então você tem que ter uma cultura geral fora disso, para poder conversar com ele e com ela sobre todos os assuntos. Então acho que você tem que ler livros maravilhosos. Tem um livro da editora da Gráfica do Senado que fala Conselho aos Governantes, que fala sobre todas essas figuras de bulto dentro da política. Tem um livro que você vai encontrar em sebo literário sobre uma crítica gastronômica do New York Times, que chama Alhos e Safiras, que são várias... É uma mulher que se fantasiava, porque ela era uma crítica gastronômica, ela se fantasiava para ir nos restaurantes, e ela foi em todos os restaurantes de Nova York fantasiada, e tem a história sobre isso, começa no avião, enfim, quando descobrem que ela é, e todos os restaurantes de Nova York, aliás, uma série maravilhosa, The Bear, aquela série que é muito legal, ganhando todos os prêmios. E aí, tem cada final de cada capítulo tem uma receita tem o melhor dramatino de Nova York, a melhor torta de limão de Nova York. Pô, um negócio que vale a pena você ler, chama Alhos e Safiras. Professor? Bom, eu, apesar sei que o professor Chiarello tem uma ideia do Harari como um fatalista. Pois é, mas exatamente por isso, pelo fatalismo. Eu acho que a gente tem que começar se assustando. Sim. Né? Vamos começar ficando assustados. Então, só quero registrar que ele é brilhante, tá? Não, sim, eu entendo, não tem. E eu concordo com sua crítica plenamente. Ele é um ele é um. E aí o que acontece? Eu acho que temos que começar por isso, para assustar. E depois vamos ver que não é nada disso. Né? Vamos tentar depois desmistificar isso. Então, dentro do Harari, eu acho que vou fugir da trilogia que todo mundo já vai pensar nela, né? O Sábio, não. Mas eu acho que o 21 lições do século XXI é um livrinho que ele saiu ali intermediário entre um e o outro, mas o último vale a pena ler, o Nexus. Eu acho que são essas leituras, eu acho que esses dois livros, perdão, acho que valem a pena. Aliás, ele vem para o Brasil agora, hein, gente? Novembro, né? Novembro, ele vai vir para o Brasil em novembro. A última vez que ele veio foi em 2019 e ele já estava com uma visão fatalista. Logo depois aconteceu a pandemia, eu estou morrendo de medo, gente. Não, mas acho que vai ser importante. Eu vou na palestra dele e eu acho que a gente está aproveitando para aprender assim com pessoas que mudam nossa vida. Assim. São pessoas que efetivamente a palestra de um professor, uma professora dessas que a gente tem visto, assim, muda a tua perspectiva, é aquilo que eu brinco com meus alunos, eu faço assim, aquela... Quando você sai da palestra, sabe aquela coisa de você falar assim, meu Deus do céu. Eu gosto muito de Cervantes. Muito bom. E no meio das alucinações, né, de Dom Quixote, me lembro de algumas frases que são marcantes, né? Me lembro dele, ele deve dizer que o tempo ele traz doces soluções, né, para problemas extremamente amargos. Não é especial, né? Cervantes são essa é a minha... Ficaria com o Ivan Illich, que também sempre me rememora que a gente precisa fazer a diferença. Sim. Não só na nossa vida, mas também na do outro. Sim, Leão Tolstói. E podemos colocar um pouco de poesia, a gente falou do Olavo Bilac aqui na sala, né? Sim. Mas tem poemas e coisas muito lindas. Tem a Floribert Spanca, tem o Leminski, de Curitiba também, que é brilhante, que tem um poema sobre... que ele fala que a gente tem que deixar para o passado todas as mágoas e olhar e colocar um decreto. Lá para trás não há nada e nada mais. A partir dessas coisas você não... Mas ele fala que depois os problemas não se resolvem. Depois no domingo eles saem para passear. O problema, sua senhora, é um monte de probleminhas. Leminski era muito irônico. Assim. Eu tenho um monte de coisa legal que você pode falar para Cecília Meirelles, O Romanceiro da Inconfidência, que é um livro sempre atual. Ela dizia: liberdade é a palavra que o sonho humano alimenta e não há ninguém que explique, ninguém que não entenda.
Delícia. O professor Chiarello nos emocionando hoje, da manhã até o final do dia. É ótimo. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Lead na Nuvem. Eu quero agradecer imensamente ao professor Felipe Chiarello, também ao professor Jorge Amorim, por suas contribuições inestimáveis e trazerem suas perspectivas valiosas para nós sobre temas tão complexos, tão relevantes, tão caros. Foi uma discussão extremamente enriquecedora. Quero também, com o maior respeito e deferência, agradecer também ao Dr. Cildo Giolo Júnior, que está sempre à frente. Se eu enxerguei um pouco mais longe, foi porque, baixinho desse tamanho, ele me colocou em cima desses ombros largos que ele tem e tem sido sempre um grande amigo. Obrigado por tudo, viu, professor? Isso sempre. sim, é uma linda homenagem e reconhecimento pelo professor. Isso é inspirador. Exato. Sim. Agradeço muito, né, aos meus amigos, né, ao Jorge que acabei de... Né, o Jorge, que é o nome do pai. Eduardo. Jorge Eduardo. Querido Jorge Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado. A casa é sua. Né, Obrigado. que a OAB acaba sendo a extensão da Faculdade de Direito de Franca. E ao professor Chiarello, sempre o apoio. Né, Obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Prazer Gosto a grande, todos. é verdade. Agradeço aos ouvintes que acompanham e acompanharam essa discussão, essas falas, essas reflexões tão inspiradoras, esclarecedoras. E peço aqui, eu tenho certeza que isso acabou servindo para fomentar um debate muito especial sobre inteligência artificial, sobre educação, políticas públicas. Bom, para não perder nenhum episódio e continuar acompanhando as nossas discussões sobre direito, internet e tecnologia, sigam o podcast Lead na Nuvem em suas redes sociais, plataformas de streaming favoritas. Deixem seus comentários e sugestões, pois a sua participação é fundamental para nós. Muito obrigado a todos.